o calendário. Pois bem, irmãos, estava com uma palavra para estar ministrando hoje. Por quê? Hoje é domingo, que antecede Natal. Natal é terça-feira, de terça para quarta. Amanhã nós não temos consagração. Terça-feira nós não temos culto. Só teremos culto na quinta-feira, tá? Culto na quinta-feira. Então, como o domingo que antecede o Natal, eu estava lendo durante esses dias e eu pensei comigo mesmo, vou trazer uma mensagem natalina. Vou trazer uma mensagem dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro mesmo. O que você acha? Né? Eu ia trazer uma palavra sobre isso, falando sobre Herodes naquela época, que quando, segundo a Bíblia, nos traz os magos, mas não eram os magos, eram os astrólogos, né? A palavra magos ali no original é astrólogos. Eles foram até Herodes porque eles viram a estrela, né? O sinal, e aonde Jesus nasceu. Então Herodes, com toda a sua sagacidade, porque eles diziam que tinha nascido o rei dos judeus, e Herodes o Grande não queria dividir o seu trono, e havia muitas confusões na época, muitos falsos messias. Então ele disse: olha, procura ele, quando vocês acharem, fale comigo que eu também quero ir adorá-lo. Mas que nada, ele queria matar. Tanto que ele dá uma ordem que manda matar as crianças de 2 anos para baixo, assim como aconteceu lá com o faraó no Egito, né? O Herodes era um homem cruel, insano, um déspota, infanticida, mas nada pode parar, como nós cantamos aqui, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que marcha triunfante. Eu estava ali, irmãos, eu gosto de ficar muito pensativo, muito ligado com o Senhor no dia que eu vou estar ministrando. Não que nos outros dias não esteja, mas o Senhor nos deu uma palavra hoje diferente. Nós não vamos pregar sobre o Natal. Natal, você sabe que Jesus não nasceu no dia 25. Segundo alguns teólogos, ele nasceu entre março e abril e morreu entre setembro e outubro, né? É o que diz alguns teólogos, mas nem todos chegam a uma conclusão, a um denominador comum. Há várias linhas de pensamento. E o Senhor me deu um texto aqui, me deu um versículo só, né, para ministrar juntamente com você, com a igreja nesta noite. Então se põe-se de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 5. Aleluia. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Som. Ei, som. O microfone está dando uma esquisitice aqui. Primeiro, irmãos, primeiro. Som. Ei. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Nós cantamos aqui que a nossa geração ela tem lenha para queimar. A nossa geração ela tem lenha para queimar. Eita glória, aleluia. 1
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim: não extinguais o Espírito. Vamos ler novamente: não extinguais o Espírito. Dedo de profeta para cima, um dedo de riche no nariz do seu irmão. Esse brother que está do teu lado, diz para ele assim: não extinguais o Espírito. Diz para ele assim: não apagueis o Espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos nesta noite pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, que o Senhor há de fazer neste lugar. Fica conosco nos momentos que vamos passar aqui, Senhor, ainda ministrando a tua palavra. É o que nós choramos, é o seu garçom para servir a tua noiva nesta noite, Senhor. Que não seja um culto comum, Senhor. Que nós estamos percebendo, estamos vendo que hoje o culto não está comum. O culto é algo de sobrenatural. E quando o Senhor está presente, coisas sobrenaturais acontecem. Então continua conosco, fica conosco. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você senta e diz amém, amém e amém. Aleluia. Fala para o brother do seu lado assim: é hoje. É hoje. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Irmãos, lendo esse versículo e o capítulo e o livro de 1 Tessalonicenses, está vendo? Está acontecendo alguma coisa aqui. Som. Ei. Som. Ei. Está dando eco ali. Alguém mexeu nessa caixa aí? Ou aqui? Som. Ei. Dá só agudo. Isso, tá bom. Lendo o capítulo de número 5 e o livro, a epístola de Paulo, a primeira epístola aos Tessalonicenses, eu começo a entender aqui que a carta que Paulo escreveu, não havia problemas em questão de cada um ser maior do que o outro. A carta não tinha problemas. A questão de dons espirituais. A carta não tinha problema em questão de quem seria obreiro ou não. O único problema que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, que Paulo sempre enfatizou para a igreja de Tessalônica, na primeira carta e na segunda carta, era sobre a vinda do Messias. Tanto que quando chega no versículo, no capítulo 5, do capítulo 4, do versículo 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar
Senhor nos age, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Paulo, o único problema que tinha com a igreja de Tessalônica era esse: a questão daqueles que morreram, porque o povo não entendia que se eles morressem, se eles iriam ressuscitar. E Paulo instrui, mas quando chega no capítulo de número 5, versículo de número 19, Paulo dá uma instrução para eles ali: não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Paulo dá uma advertência para a igreja. Paulo começa a dar uma instrução para a igreja. Mas a primeira coisa que ele diz é: não extinguais o espírito. Fala para o irmão do lado: não extinguais o espírito. Você pensa que vai terminar assim? Não vai terminar assim não. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, quando o Senhor me deu o nome dessa igreja 30 anos atrás, Ele disse comigo o nome da igreja: Igreja Evangélica Internacional Ministério Terra do Avivamento. Por que avivamento? Por que avivamento? Por que Ministério Avivamento? Avivamento significa tornar mais vivo, viver, renovar. A igreja precisa do século 21. A igreja pós-moderna precisa viver o último avivamento que o Senhor mandará sobre este lugar. Uma certa feita, antes de morrer, um dos maiores pregadores do século passado, seu nome Billy Graham, ele para em uma das suas mensagens e ele tem uma visão. E quando ele tem uma visão, ele vê a igreja, a bandeira do Brasil. E quando ele vê a bandeira do Brasil, ele diz: do Brasil vai sair um dos maiores avivamentos que vai varrer todo mundo. Aleluia, aleluia. Você pensa que o que você está fazendo hoje, aonde você está hoje, você pensa que você veio aqui em vão? Não. O Espírito Santo trouxe você a este lugar. O Espírito Santo trouxe você a este lugar. E digo mais: você entrou nessa casa para ser avivado, para ser reavivado, para acender a chama, para você, aleluia, a chama arder no teu coração. Irmãos, o que tem de gente apagada, gente que prega, gente que louva, gente que adora, gente que sai por aí para fazer, querendo tentar fazer as coisas do Senhor, mais apagada. E o Senhor sempre dizendo para os seus discípulos que estavam com Ele antes da sua ascensão: ficai em Jerusalém. Lucas 24, capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não era um poder natural de você mandar, não. Era um poder sobrenatural. As autoridades que nós conhecemos da terra têm autoridade da terra, mas a autoridade que nós conhecemos do nosso Jesus, ela é sobrenatural. Ela manda no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Então, quando eu vejo o Senhor usando o apóstolo Paulo para falar para a igreja de Tessalônica, para não extinguir, para não apagar o espírito, é porque dentro da igreja havia pessoas apagadas. Para
Espírito, não apagueis o Espírito, porque qualquer coisa que acontece conosco, dentro da igreja, fora da igreja, ou em qualquer lugar, a primeira coisa nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de buscar o Senhor, nós deixamos de estar na casa do Senhor. Você está apagando o Espírito que está dentro de você. Olha o que o Senhor, usando o doutor Lucas, em Atos capítulo 2, olha o que ele diz. E tendo, Atos capítulo 2, deixa eu ler para você entender. Cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Capítulo 2, era uma festa do Pentecoste naquela época. Pentecoste, Penta, 50º, a festa era 50 dias após a Páscoa. 50 dias havia uma festa, era conhecida como a festa da colheita, a festa das primícias, a festa do Pentecoste. Havia uma festa ali. Perceba que no primeiro versículo do capítulo 2, o Senhor, usando o doutor Lucas, dizendo: cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Quando você volta ao capítulo de número 1, havia 500 discípulos lá. Haviam 500 discípulos. Jesus ascendeu aos céus, e quando ele ascende aos céus, o povo começa a olhar Jesus. Jesus é ocultado pelas nuvens. 2 anjos aparecem atrás dos discípulos e diz para eles assim: este Jesus que vocês viram ir, um dia ele voltará. Havia 500 discípulos. Jesus ascende aos céus. Quando Jesus chega na porta da cidade, que é tudo lá espiritual, aí a narrativa não é minha, a narrativa do Salmo de número 24. Os anjos que estão do lado de fora, eles falam para os anjos que estão do lado de dentro: levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estavam dentro da cidade, eles respondem os anjos de fora: quem é o Rei da Glória? Os anjos de fora respondem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus entra pelos portões celestiais. Aleluia. A ordem de Jesus foi: vai para o cenáculo, espera a promessa do Pai, o que foi profetizado lá em Joel, há quase 500 anos atrás, 400 a 500 anos atrás. Jesus, ele já permaneceu em Jerusalém. Vai para o cenáculo, fique em oração. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, daqui a pouco 380 foram embora, ficaram 120 dentro do cenáculo. Aí entra o versículo de número 2. E de repente, aleluia, e de repente ele pode acontecer aqui agora. Não precisa terminar o culto para a gente orar por você, para você ser batizado com o Espírito Santo. Não precisa terminar o culto para você ser cheio do Espírito Santo. Não precisa, não precisa. É só você se entregar a Ele. E de repente, aleluia, aleluia, Lucas fala: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e o que estava sentado foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão. Estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. É aqui que eu quero entrar.
havia uma festa. O que faz mais barulho? 3 milhões de pessoas ou 120? O que faz mais barulho, irmãos? 3 milhões de pessoas na festa do Pentecoste ou 120 no Senado, depois que o Espírito desceu sobre eles? 3 milhões de pessoas. Festa do Pentecoste. O Espírito de repente desceu sobre eles e começaram a falar em outras línguas. A glossolalia. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Os que estavam assentados olharam e viram língua como se de fogo. Aleluia, aleluia. Línguas como se de fogo. Eles se encheram da presença de Deus, se encheram do Espírito Santo. Não olharam quem estava à sua esquerda, não olharam quem estava à sua direita, não olharam para quem estava orando, não olharam para quem estava dobrando o seu joelho ou não. Eles começaram a clamar, começaram a clamar, começaram a clamar. E de repente de Deus ele veio sobre o cenáculo. De repente de Deus ele encheu a casa, assim como encheu a casa lá na inauguração do templo de Salomão, quando eles colocaram a arca no lugar santo do santo e começaram a sair. Os sacerdotes não podiam ministrar, porque tamanha era a glória do Senhor naquele lugar. Aleluia, aleluia. O Senhor quer te encher hoje, o Senhor quer renovar a tua vida hoje, Ele quer restaurar, quer avivar, quer acender a tua vida hoje. Aleluia, aleluia. O versículo de número 6 diz que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Que é isso, pastor? Fala, por que, pastor? No versículo 3 diz assim: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. A glossolalia. A glossolalia é a língua em mistério. Irmãos, aprenda uma coisa aqui: não existe língua dos anjos. Não existe língua dos anjos. Falo com muita propriedade dentro da palavra. Não existe língua dos anjos. Porque se existisse língua dos anjos, Satanás iria entender o que você fala em mistério, porque ele é um anjo decaído. Por isso que o Senhor nunca falou na sua palavra que nós falamos língua dos anjos. Nós falamos língua em mistério, e de mistério só o Senhor entende. Se você te levantar aqui na igreja para falar em mistério e não tiver ninguém que interprete, senta e começa a falar, continue falando em mistério, que ele vai edificar a tua vida. Mas se tiver alguém que fale e interprete o que você está falando, você vai falar em mistério, o outro vai interpretar aqui. Aleluia. E no versículo 6, como que eles falavam em mistério? No versículo 3 e no versículo 6 eles dizem que eles ouviam cada um falar na sua própria língua. Simples. No versículo 6 não é glossolalia. No versículo 6 é dialectos. Ou seja, eles falaram em mistério e falavam um dialeto de cada nação. A bênção ela foi dupla. A bênção ela foi dupla. Fala, a bênção ela foi dupla. Fala mais forte, a bênção foi dupla. Para cada dia de vergonha, para cada dia de vergonha, a dupla honra. Hoje o Senhor vai te dar dupla honra. Hoje o Senhor vai acender a tua vida. É hoje que você vai sair daqui. E quando você chegar na esquina da tua casa, você vai agarrar o diabo pelo focinho e vai falar, sai daqui, Satanás. Sai daqui que a rua não é tua. A rua é de Jeová. A terra é de Jeová. Você queria dar tudo a ele, mas
mas tudo pertence a Ele. Ele manda no céu, manda na terra e manda debaixo da terra. Muitos teólogos têm dificuldade de entender isso. O milagre aqui foi duplo. Eles falaram em língua e mistério. E eles falaram no dialeto das nações. Agora olhe para cá. Dá uma rajada de glória aí. Entra dentro da mensagem comigo. O Espírito Santo desceu. Pensa num crente cheio do Espírito, pentecostal. Tem uns que vai descer. Mas não ficaram calados não, irmãos. Eles falaram língua em mistério, falaram no dialeto daquelas nações. 120 gritaram mais do que 3 milhões de pessoas. O que eu entendo, aqui dentro tem 180 cadeiras, aí com aqui, contando com aqui. É mais do que 120, não é? Imagina se todos nós aqui começarmos. Glória a Deus. Aleluia. Fazer como Isaías capítulo 6, o serafim dizendo: Santo, 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 Santo. Você olhar para o irmão e dizer para ele: Santo, 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 Santo. Você olha para o teu irmão e diz para ele: Santo. Fala: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Joga por terra as nossas diferenças, as nossas brigas. Joga por terra. Não deixa isso atrapalhar a tua adoração, não. Você está na casa do teu Pai, você está na casa do Senhor. Se libere nessa noite para o Senhor. Seja cheio do Espírito. Deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa Ele restaurar você. Deixa Ele restaurar você. Olhe para cá. Olhe para cá. Vamos dizer que isso aqui é uma queixada de jumento. Olha o que o crente cheio do Espírito Santo faz. Uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, ele acorda, ele entra, chega na cidade de Gaza, ele abre os portões, ele arranca os portões e joga fora. Esse é o crente cheio do Espírito Santo. Ele não olha as dificuldades, ele não olha os empecilhos, ele olha para o alvo, ele olha onde ele quer chegar. Versículo 2. Com a queda de Satanás, houve um cataclismo aqui na terra. Deus criou tudo perfeito. Deus não criou caos, como diz em Isaías. Deus criou tudo perfeito. Mas do versículo 1 ao versículo 2 passam-se milhões de anos. Então, quando o Senhor fala novamente no versículo 2, ele diz assim: e a terra era sem forma e vazia. No original lá está: a terra tornou-se vazia pela queda de Satanás. Capítulo de número 10, versículo de número 17, se não me falha a memória, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Jesus diz assim: ó, eu via Satanás como um raio caindo do céu. Então, quando ele se chocou com a terra, houve uma explosão, que diz a ciência que ensina nas escolas que os mundos foram criados ali, através de uma explosão. Mentira. Foi quando a queda de Satanás, ele se choca com a terra. Diz que o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. Ó, o Senhor está recriando a terra,
porque a terra ela tornou-se vazia pela queda de Satanás. Então o Senhor, no versículo 2, ele começa a recriar a terra, e diz a Bíblia que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. A palavra se mover ali no original estava chocando. Ele estava chocando. O Espírito é como uma galinha, quando ela quer dar a luz aos seus filhotes, ela fica sobre os ovos até que os filhotes nascem. Assim o Espírito Santo ficou lá sobre as águas. Aí o Senhor olha lá de cima e o Espírito Santo está se movendo sobre a face das águas. Está se movendo. Aí ele falou assim: então está na hora. Então ele disse: haja luz. E houve luz, a luz cósmica. Mas houve luz. Haja separação entre águas e águas. Haja separação entre água e terra. Deus recriou a terra e falou para o homem: domine sobre ela. Domine sobre ela. Mas com o pecado o homem deixou Satanás entrar no Éden. E o Éden, o homem foi expulso do Éden. E passou-se a morte a existir. E assim nós herdamos a natureza adâmica. A nossa carne inclina para o pecado. A nossa carne ela inclina para pecar. Aí Paulo vem dizendo lá: aleluia, aleluia. Andai em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Quais são as concupiscências da carne? São os desejos da carne, são os desejos de pecar, são os desejos de adulterar, são os desejos de roubar, são os desejos de fazer coisa errada, são os desejos de mentir. Por isso que Paulo está dizendo: olha, andai em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Então nessa noite é noite de renovo, é noite de você andar em espírito, viver uma vida no espírito, profetizar em espírito, andar em espírito, glorificar em espírito, falar em espírito, pregar em espírito, louvar em espírito. Aleluia. Aleluia. Eu começo a ler alguns livros e eu começo a ficar doido. Billy Graham falou: uma certa feita numa pregação, disse: eu deixo o fogo me queimar, para que todos me vejam o fogo dentro de mim, a labareda de fogo me queimar. Eu fico olhando a história de John Wesley. Homens que fizeram a história. Ei, Deus não te chamou para você viver uma vida no anonimato. Você precisa ser referência para alguém. Você precisa ser referente de homem e de mulher de Deus para alguém. Quando eu olho a história de João Wesley, o homem que pregava para multidões, o homem que tinha suas igrejas lotadas, milagres aconteciam. Vai ver hoje as igrejas de João Wesley. Procura saber as igrejas de João Wesley hoje, vazias, frias. Por quê? Não tem ninguém que se coloque na brecha. Olhe para cá, poder, unção te traz problema. A unção ela traz problema, te traz bênção, milagres acontecem. Você fala: sai em nome de Jesus, e sai. Você impõe as mãos, a pessoa é curada, mas você atrai problemas.
Porque quando Deus começa a te usar num dom de operação de maravilhas, outro começa a olhar e falar assim: já está começando a aparecer, já está começando, hoje já quer sentar na janela, já quer sentar na janela, já está começando a aparecer. Se você é cheio do Espírito Santo, e todas as vezes que você ministra a palavra, Deus faz um reboliço na igreja, aleluia, como fez lá em Ezequiel capítulo 37, quando o Senhor falou para ele: pode não reviver esses ossos de Ezequiel. Ele falou: Senhor, tu sabe. E o Senhor falou para ele: então profetiza. Ali foi um dos maiores avivamentos que houve em Ezequiel capítulo 37. Estava falando da nação que estava morta, cativa. A nação estava cativa, estava morta. E Deus deu uma visão para Ezequiel de um vale que estava cheio de ossos. E o Senhor falou: eles poderão reviver, Ezequiel. Parece que eu estou vendo esses ossos aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Pode ter vida para você hoje. Você pode profetizar. Você pode profetizar nessa noite. Você pode nessa noite ser restaurado. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Chega de viver uma vida monótona. Seja cheio do Espírito. Olha o que é um homem cheio do Espírito. Cheio do Espírito. A igreja primitiva vendia suas propriedades, depositava aos pés dos apóstolos. Pedrão cheio do Espírito Santo, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Chega na minha lá para entregar a venda, o dinheiro da venda. Mas ele tinha retido parte do dinheiro. Pensa que engana o Espírito Santo. Você que está aqui nessa noite, você pode até me enganar. Você pode enganar a tua esposa. Você pode enganar teu esposo. Você pode enganar a tua namorada. Você pode enganar quem você quiser. Mas o Senhor, o Espírito Santo, você não engana. Você não engana Ele. Ele revela. Tem crente que não vem na igreja porque o Espírito Santo revela e tem medo de ser revelado o pecado dele, tem medo de ser revelado o pecado dela. Em nome de Jesus, hoje é dia de se posicionar, hoje é dia de você ser avivado, porque se você entrar 2025 apagado, nada vai acontecer na tua vida, nada vai acontecer na tua família, nada vai acontecer no teu ministério. Pedrão, porque tu reteste parte da verdade dos bens. Tu não mentistes a homens, mas mentistes ao Espírito Santo. Aleluia. Olha o que é o homem cheio do Espírito. O homem cheio do Espírito, aleluia. Ele pega a sua capa. O homem cheio do Espírito está para atravessar o Jordão. Ele pega a sua capa e bate no Jordão. O Jordão se abre e ele passa. E ele fala para o seu moço: fica aqui, que eu vou a Betel, que eu vou a Jericó, que eu vou ao Jordão. Não, aonde você for, vou contigo. E ele fala assim: o que queres que eu te faça? Ele fala: que me haja a porção dobrada do teu Espírito. Ele falou assim: se me vires ser tomado, assim se cumprirá. Andamos juntos, anda com quem é cheio, anda com quem tem algo para dar para você, anda com quem tem algo de Deus para dar para você. Vou repetir: anda com quem tem algo de Deus para dar para você. Sai de perto dos murmuradores.
que não acreditam nos dons. Sai de perto daqueles fofoqueiros. Sai de perto daqueles que falam mal de todo mundo. Se junta com quem quer mais de Deus. Se junta com quem quer mais de Deus. Andando junto. De repente veio do céu uma carruagem de fogo. Um cavalo de fogo. Aleluia. Separa Elias de Eliseu. E Elias é levado aos céus no redemoinho, diz a Bíblia. Quando Elias é levado aos céus, Eliseu olha. Senhor, cadê o poder? O poder não está aqui. O poder está aqui. O poder está dentro de você. O poder não está na roupa. O poder está numa vida cheia de santidade. Numa vida cheia do Espírito. Numa vida na presença. Numa vida que você rejeita o pecado. Havia uma escola de profetas lá. Eliseu não pediu para ser profeta. O Senhor escolheu Eliseu. Falou para Elias: vai ungir Jeú e mais um outro rei e Eliseu. Eliseu é como profeta. Em lugar de quem? No teu lugar. Não pensa que você é a última bolacha do pacote. Não pense, se você não quiser fazer, Deus levanta outro. Melhor do que você fez. Melhor do que você fez. Faça com excelência. Faça para Ele. Faça para Ele. Oh, aleluia. Eliseu, olha para cá. Cadê a no final? Cadê o poder? Ele olha do lado da capa. Ele pega a capa. Ele pega a capa. Aleluia. Ele pega a capa. Sabe por que o poder não está na capa? Porque o cego de Jericó estava à beira do caminho. Ele usava uma capa. E a capa atrás havia um símbolo da águia, que era a insígnia de Roma. Roma tinha autorizado o cego de Jericó ficar à beira do caminho para mendigar. Ele só podia mendigar ali. Era uma autorização de Roma. Uma águia traz a insígnia de Roma. Quando Jesus passou, ele falou: se ao menos eu tocar. Ele começou a gritar: filho de Davi. 120 no cenáculo. Filho de Davi, grita. Está doendo, grita. Está doendo, chora, se joga no chão, pula, esboça uma reação, irmão. Sai do agoniado. Não se esfrie. Não perca a tua bênção por ninguém. A bênção é tua. Seu irmão do lado não quer problema dele. Cuida da tua vida espiritual. A salvação individual. Bartimeu, ó. Bartimeu, se levanta no chão e lança descer a capa. Para vir para Jesus tem que largar a capa do pecado. Tem que largar a capa do mundo. Não mistura santo com profano. Ou você é santo ou você é profano. Havia uma escola de 3 escolas de profeta lá. Do
eu tenho mais teologia, conheço mais. Tenho anel de formatura. Tem Deus que me ensinou tudo que é do céu. Ei, não é porque você anda junto que você tem que ser. Os discípulos lá do outro lado, Eliseu tinha que fazer o caminho de volta. Ele pega a capa. Para você ver que a capa não tem poder. Ele vira a capa, ele levanta a capa e diz assim: aonde está o Deus de Elias? O Jordão. Foi a capa que abriu? Ou foi o Deus de Elias? Os profetas do outro lado. Agora eu sei que o espírito de Elias já pousa sobre ele. Aleluia. Quer ver uma pessoa cheia do espírito? Olha para os frutos dela. Olha para os frutos dele. Aleluia, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Hoje é o seu dia de sair daqui renovado, de sair restaurado daqui hoje, de sair daqui pingando óleo. Aonde você passar, você vai deixar um rastro ali de perfume de Cristo, de óleo. Aleluia, 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 aleluia. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Vem aqui na frente.